E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer um apanhado de sistemas modulares para programação de patches e live electronics, ok? Então já vamos começar. A gente vai falar de vários sistemas em diferentes contextos. A gente vai trabalhar aí num contexto só de síntese modular e aí num contexto mais abrangente que fala também de síntese e processamento de sinal. A gente vai ver que também que não tem muita diferença entre um e outro, que a mudança em si ela é muito pequena para poder englobar também processamento de áudio. E por fim, a gente vai dar um passo além no contexto e na ideia de linguagens de programação, que nos dão ainda mais liberdade para criar patches e criar sistemas interativos. Mas antes de mais nada, vamos começar pelo começo e falar sobre módulos. Vamos definir bem o que é isso. Um módulo é qualquer coisa que desempenha uma função específica, especializada. E isso não é algo que existe apenas na ideia de fazer patch, de síntese, como, por exemplo, já comentei aqui nos outros vídeos, um oscilador. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar de guitarra. Os guitarristas costumam ter um amplificador, mas esse amp já costuma vir com vários módulos embutidos, já tem um formato de combo. E aí vai ter um estágio de um pré-amplificador, um outro módulo que é o amplificador propriamente dito, mas daí vai incluir também um módulo de processamento como um tanque de reverb, que é muito comum em amplificadores. E por fim, já um alto-falante embutido, mas você pode trabalhar com uma abordagem mais modular e comprar tudo meio separado e montar o seu próprio setup. Vamos falar também de placa de som, porque elas costumam já vir num combo com um monte de coisa junto. Mas a placa de som, a principal função dela é ter uma comunicação com o computador. E só isso. Mas óbvio, muitas já tem lá um conversor analógico digital e um conversor digital analógico, mas isso poderia ser modularizado. Você poderia ter um equipamento que só faz a conversão analógica digital e aí você conecta numa interface que recebe e manda para o computador e vice-versa, fazer o caminho inverso para fazer a conversão do som digital do teu computador para o analógico, que é para mandar para um alto-falante, etc. e tal. Muitas já vêm também com um pré-amplificador de microfone embutido, é uma coisa que você pode ter também um equipamento dedicado só para isso. Eu aqui, por exemplo, estou usando uma Motu que já tem isso tudo, né? Eu já ligo o microfone direto dela, não me preocupo com nada. Mas eu tenho uma outra placa de som aqui que não tem um pré-amplificador de microfone. Aí eu tenho que ligar num pré, que eu tenho também aqui, para poder fazer essa locução com aquela placa de som. E um ponto que eu quero chegar aqui é que trabalhar com modular, com a modularização das coisas, é sempre mais complicado e também é mais caro. Esse é um ponto importante da gente falar. Ou seja, requer mais investimento. Normalmente, se você tem um equipamento que é dedicado numa coisa só, ele é um equipamento de ponta e a marca ela já tem nome naquela função. Tipo, o melhor pré-amplificador de microfone é não sei o que e tal. Não adianta você ter um produto que faz um monte de coisa que você não consegue muito competir. Outra coisa é que trabalhar com esses quebra-cabeças todos requer também mais conhecimento técnico. Então você também requer mais investimento em conhecimento. Que é mais chato e complicado você saber o que é, como é que liga, como é que vai, como é que faz o caminho. Se já tem uma placa de som com tudo pronto, já tem um buraquinho que você mete o microfone ali, é fácil de operar e tudo mais. Então, entrando aqui no contexto do nosso curso, conhecer cada módulo e como trabalhar com eles requer mais conhecimento técnico. Então, vamos agora definir diferentes tipos de módulo que a gente tem. Eu tenho aqui um gráficozinho. Veja que não tem muita coisa não, temos só um diagrama aqui com 4 categorias. Essas categorias já estão conectadas entre si de uma forma que faz sentido. Então, no final, a gente tem ali processador de sinal de áudio. Então o áudio vem de algum lugar e ele precisa ser processado ali. Então tem essa conexão. Aqui a gente tem uma categoria, nesse canto superior esquerdo, que é uma interface para uma fonte de áudio externa. Essa é uma categoria super simples, que só trata disso, de ser uma interface, como por exemplo, uma interface para um microfone. Pode ser para um instrumento, que tem lá um sinal de linha, ou também um nível de instrumento, enfim. É só isso, é um plug que você entra com o teu sinal. E não tem mais nada aqui nessa categoria. À direita a gente tem aqui módulos que geram sons sozinhos, certo? Então a gente tem aqui um oscilador, um gerador de ruído. E eu também incluo aqui nessa categoria um sampler, que é algo que você gravou ali um som e é ele que está
entre aspas, gerando, mas ele está reproduzindo. Aqui a ideia de gerar é de gerar o sinal mesmo, nem que seja de uma coisa que você gravou. Também é uma categoria super simples, não tem muito o que colocar aqui. E isso tudo vai passar por vários processadores de sinais. Aí sim a gente tem diversos tipos de processamentos possíveis, com filtros, com flanger, chorus, reverb, distorção, processamento espectral, etc. Coisa que a gente vai ver no curso. É aqui onde a gente tem o maior número de módulos, por assim dizer. Por fim, à direita aqui a gente tem módulos que são controladores. E aí pode ser um controlador MIDI, que é um teclado com formato lá de piano. Pode ser uma outra interface com botão, pode ser knobs, sliders. E aqui também outros tipos de módulo que geram funções. Por exemplo, um envelope. Um gerador de envelope é um gerador de controle. Aqui é que está o grande segredo na arte de fazer patches, que é como trabalhar com controle e automação do seu patch e interação com ele. Essa é uma categoria muito importante que deve ter uma atenção especial. Às vezes o patch é super simples, tem um geradorzinho lá de som, um processamento pequeno, mas você tem um monte de interação e módulos que estão gerando esse controle no patch. E aqui também a gente vai ter LFOs, que é um oscilador, mas é um oscilador de baixa frequência, etc. e tal. E aqui é bom a gente notar que a diferença entre um ambiente de síntese sonora e um ambiente mais completo de Live Electronics é só você ter essa possibilidade de conectar instrumentos externos, ou seja, é uma adaptação besta, ridícula. Mas essa distinção acaba precisando ser feita até porque existem mesmo sistemas que são mais dedicados para síntese modular e deu. Mas vamos falar então agora de síntese modular e começar falando de hardwares. De teclados físicos, sintetizadores físicos, ou seja, que não envolve nenhum software, ou seja, também não tem nada de digital. E vamos também falar de diferentes níveis de modularidade. Vamos começar aqui antes de entrar na era digital, porque na era digital já se abre muitas possibilidades, né? Então aqui, um primeiro exemplo é uma categoria de sintetizadores que são presetados. Você só tem um preset, ou seja, eles não são nada modulares. Você controla ali alguns parâmetros do teu preset e deu. Você não consegue criar nenhum patch, nem nada. Temos aqui como um exemplo disso um sintetizador da ARP chamado Pro DGX. E é isso, escolhe um botãozinho, começa a tocar e deu. Há uma outra categoria que a gente chama de hardwire, que são conexões já fixas. Então a gente tem módulos, mas o caminho entre eles já está meio que definido, já está hardwired. É como se fosse então um patch fixo. Você não consegue desfazer uma conexão e fazer outra. No máximo você vai ter ali alguma chavinha que possibilita você ou ligar aqui ou ali, mas ele é todo fechadinho. Como exemplo desse a gente tem aqui um Minimoog. Você até tem ali uma certa divisão ali entre os módulos, mas já está tudo embutido e fechado. Ele é uma categoria de modular, só que não. E aí no nível superior a gente tem os semi-modulares, onde você consegue fazer ali alguma conexão e aparecem, enfim, esses cabinhos que são os patch cables. E aí você cria a conexão que você quer e faz aí, então, o oscilador tal, ligar no filtro tal e esse tipo de coisa. Só que aqui é semi-modular por quê? Porque ele também já está fechadinho aqui. A gente está com esse exemplo do Moog Mother 32. E é isso, eu não consigo sacar um módulo, colocar outro módulo. Esse é uma categoria de modular, só que não muito, não tanto. E enfim, a gente tem a categoria modular por excelência. E aqui como exemplo, estou fazendo um padrão do Eurorack, que aí você monta tudo. Você compra um gabinete ou manda fazer lá um armário, e aí tem os buracos. E nesse padrão do Eurorack, você compra lá os módulos, que eles todos têm lá um tamanho meio fixo, e você vai montando, escolhendo, você pode trocar e tudo mais. E aqui você brinca de quebra-cabeça mesmo. Então tá, a gente está falando de hardware e analógico, né? Ou seja, de um módulo físico. Também poderíamos falar de módulos digitais, na verdade, tem muito módulo hoje em dia que é digital. Mas só para fazer aquele parênteses e lembrar que um sistema como esse, se você tiver um módulo que tem uma entrada de áudio, você tem um sistema completo de Live Electronics e não apenas de síntese. Você pode ligar qualquer som de qualquer lugar aí, dar um jeito de ligar a sua guitarra ou sua voz, o microfone, enfim. É isso. No meio dessa parede de módulos aqui, é só um módulozinho bem pequeno, que você precisa ter uma entrada de linha, por exemplo.
Agora, numa próxima categoria, vamos falar de um combo. Eu comentei aqui a ideia de um combo no amplificador de guitarra, que já vem com alto-falante e tudo mais. E aqui a ideia do combo é que a gente tem um teclado, um hardware físico, mas ele também tem um software. Porque a gente vai falar depois só de software. Mas aqui existe um combo, tem um software que roda dentro de um computador. Claro que a gente está falando agora de sintetizadores digitais, e o exemplo que eu vou dar de síntese modular é esse Nord Modular. Tem até um link aqui, vamos abrir. Então, esse é um bem famoso. E você tem então esse hardware que é um hardware digital, que roda esse software, e você cria então o teu patch e você endereça cada botão para o parâmetro que você decidiu. Tem também uma versão que é sem a interface do teclado. Você pode então pensar que você tem um módulo externo, que é um outro teclado MIDI que você já tem, e liga nele, né? Aqui a gente já tem um exemplo de uma modularização, né? Exclui o teclado e isso é trabalhado de uma forma externa. Então, vocês podem dar uma olhadinha por aí. Esse é um synth bem famoso e você trabalha aqui, como ele está escrito, com Virtual Patch Chords no seu software. Dentro do seu computador, você edita o patch e depois você carrega nele. Vamos voltar aqui. Agora vamos falar de um sistema mais completo para Live Electronics, não é só dedicado à síntese. E aqui eu gostaria de dar um exemplo de uma plaquinha que eu acho muito bacana, que é o tal do Axolotl. Vamos clicar aqui também. Veja que ela é uma plaquinha bem simples. Tem aqui uma entrada MIDI para o teu controlador MIDI, pode ser um teclado, pode ser qualquer outra coisa, uma entrada e uma saída de áudio. Ele trabalha então com processamento. Não é muito caro, ele vem assim, só a placa mesmo, que é para você até criar o seu próprio instrumento em cima disso, fazer uma caixinha para ele e tudo mais. E aqui a gente já tem uma imagem do que é o software que ele carrega, que é um software que ele diz aqui que é muito similar ao Max MSP, ao Pure Data ou Reactor. Tem vários exemplos interessantes aqui que a gente pode ver. Eu sempre tive curiosidade de comprar esse negocinho e brincar um pouco, mas não tanta curiosidade a ponto de pagar e esperar chegar e tal. Mas está aqui, por exemplo, um exemplo de um patch feito aqui nesse software. Você vê que ele tem uma interfacezinha bem amigável e tudo mais. E é isso, né? Uma coisa bacana também de a gente trabalhar com módulos virtuais e digitais é que se você tem um módulo, você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, no mundo físico, se você tem um oscilador para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você precisa comprar outro, né? Aqui não, você só dá o Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Mas vamos voltar aqui e mostrar outro exemplo. Esse aqui é o Organelle. Aqui é um pouco pegadinha esse daqui. Já vamos explicar por que é uma pegadinha. Então tá aqui, ele tem esse tecladinho aqui em formato de madeira. Eu acho que é madeira, né? Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, os sustenidos aqui. Gente, esses links todos que eu estou trabalhando aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem olhar então depois. Veja, ele tem aqui um precinho de uns $600, mas o que é esse cara aqui dentro? Na verdade, dentro dele tem um Raspberry Pi. É o Raspberry Pi, que é um computadorzinho que eu já cheguei a comentar, que roda um Linux. E o que ele tem também aqui rodando dentro dele são patches de PD. Então, por isso que eu falei que é uma pegadinha. Então, aqui é um combo de um hardware com software, mas o software é o PD que a gente vai ver no curso. Tem muita gente até que se aproximou ao PD por causa disso, que começou a comprar esse negócio, e aí foram ver o que tinha dentro, tem esse tal de Pure Data, e aí começaram a se interessar. Por outro lado, também as pessoas que já mexiam com o PD também ficaram curiosas e começaram também a trabalhar com isso. Tem um monte de exemplo aqui, gente. Vocês abrem o link e dêem uma olhada para não ficar perdendo tempo do vídeo aqui mostrando isso daqui. Vamos voltar então. E só uma coisa que eu acho bacana de comentar é que essas plaquinhas ou um synth, eles oferecem aí uma conveniência, uma certa estabilidade. Às vezes acaba parecendo desnecessário comprar um negócio, você já tem um computador, mas
carregar computador e placa de som também é uma coisa meio chata, e se você já tem um negócio ali funcionando para uma performance ao vivo, torna tudo muito conveniente, já chega, já liga, já pluga, é meio que plug and play, né? Mas vamos falar então agora só de softwares, e aqui falando mais de softwares de Live Electronics, nada só fechado em síntese. Tem um primeiro aqui exemplo que eu gosto, que é o tal do Soundvox. Ele parece que é só de síntese, mas ele também tem uma entradinha de áudio para o teu computador, para a tua interface, então acaba sendo um ambiente completo. Esse cara é legal porque ele meio que roda em tudo quanto é lugar, qualquer sistema operacional, também no Linux. Ele também roda como plugin, e ele é de graça para computador. Você acha que só paga se você baixar para iOS. Tem vários exemplos aqui bacanas também. Olha, tem uns negócios ali rodando, umas coisas que você não acredita. Super portátil. Aqui um exemplo rapidinho, né? Bem, um ambiente mais de síntese mesmo. Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Então, aqui cada caixinha dessa é um módulo. E você vai conectando e tal. Tá aqui ele rodando no Nokia N900. Bom, vamos voltar. Depois vocês olham tudo com calma. O próximo da lista é o Reactor, que já falamos aqui já falei algumas vezes, que é um da Native Instruments. É um software bem antigo, ele tá... Porém, na verdade, desde a década de 90, ele tinha outro nome no final da década de 90, e aqui é um DSP Lab modular. Tem aí também umas faixas demos para vocês escutarem, e ele também tem toda essa interface de caixinhas que se conectam, e já tem uma comunidade de usuários muito grande também, e eles ficam compartilhando patches já há mais de 20 anos. Eu lembro de baixar uns patches assim e usar muito tempo atrás, e umas coisas bem bacanas. Na última versão eles começaram a introduzir esse blocks aqui, que é bem um synth modular mesmo, num padrão Eurorack. E vamos voltar já a seguir para o próximo, que eu botei vários aqui. Esse é um que eu também já usei alguma vez, mas faz muito tempo. Também tem toda essa estrutura de modular. Aqui não tem muito exemplo, mas eu cacei um link aqui só para vocês darem uma olhada em tutoriais na internet, para vocês verem a cara dele, que de novo é essa mesma cara de sempre. Só para vocês não se assustarem quando eu falar de Max ou de PD, que essa coisa de, para quem nunca viu, nossa, umas caixinhas estranhas, na verdade é uma coisa super intuitiva e super comum em vários softwares que estão por aí. Sendo que todos esses softwares são pagos, né? Tirando o Soundvox aqui. O AudioMote também é um que eu cheguei a usar uma vez. Vocês dêem uma procurada nele. Tem toda essa carinha aqui. De novo, a mesma cara. De repente aí alguns de vocês já ouviram falar, já mexeram com isso. Só para então fazer esse paralelo e mostrar que não é nenhuma outra coisa de outro mundo. Por fim, temos aqui o VCV Rack. Esse eu já comentei. Eu tenho instalado aqui, posso até abrir. Ele tem toda uma cara de um padrão de Eurorack mesmo. Ele é um software livre, mas ele vem com poucos módulos. E aí tem muitos módulos que você consegue baixar, só que muitos deles você paga. Então ele é livre pero no mucho. Esse aqui tá fazendo um puta sucesso, assim. Toda a galera que mexe com modular tá babando por esse negócio, que tem toda essa interface bonitinha. Deixa eu abrir esse cara aqui. Então logo que você abre, ele já vem aqui com um exemplo bem básico. Ó, uma entrada de MIDI. Isso aqui você vai pegar, se você tiver um teclado e ligar aqui, você só escolhe de onde que você quer que ele venha, o driver do MIDI. Então você tem todo o padrão que o pessoal do sintetizador modular já está acostumado, né? VCO, que é um oscilador controlado por voltagem, VCF, Voltage Controlled Filter, o envelope, um osciloscópio. E aqui você tem a tua placa de som, você tem a saída e aqui você também tem entradas, ou seja, você também pode ligar qualquer coisa aqui, então ele vira um sistema completo para Live Electronics, você pode processar qualquer coisa. E uma coisa bacana é que recentemente o pessoal aqui, eu ainda não testei, mas eu ajudei até a financiar esse projeto, eles deram um jeito de criar um módulo que carrega patch de PD. Então é uma coisa que eu quero fazer no curso aqui, ver como é que a gente faz para puxar um patch de PD aqui dentro.
Legal, né? Bacana. Então vamos voltar aí para a última categoria agora. Só uma coisinha, né? Que antes de mais nada, é bom notar que dentre tantas opções que nós temos aqui, cabe ressaltar que temos mais uma mudança de interface e nada mais. Nós temos opções diferentes para um mesmo tipo de prática, que é a arte de fazer patches. Onde eu quero chegar é que o mesmo conhecimento é aplicável em diferentes ambientes. E não só aqui no software, mas também nos exemplos que a gente viu antes. Trabalhar com synth físico é a mesma coisa. Trabalhar com pedais também de guitarra, é bom comentar aqui que pedais também são módulos, também podem fazer parte de um sistema analógico de hardware, onde você faz patches. E isso é uma coisa que eu quero focar no curso, nessa ideia, que um conteúdo que a gente vê pode ser aplicável em diferentes lugares. E o objetivo é que a partir desse conhecimento mesmo, todas essas diferentes interfaces que a gente está vendo aqui, acabem se tornando familiar. Que dê para entender mais ou menos o que acontece num software desse qualquer, ou num synth mesmo, no modular, o que está acontecendo, mesmo quando você está vendo ali um patch, alguma coisa pela primeira vez. Entende? Certo? Na sequência, agora a gente vai ver linguagens de programação. E aqui a gente vai para um outro nível, né? A diferença com softwares e as coisas que a gente acabou de ver é que temos uma flexibilidade ainda maior. Nós conseguimos, de fato, programar a fundo, no nível mais baixo. Quando a gente fala em nível, aqui o nível baixo é num nível de profundidade. Você vai mais a fundo, né? Um nível mais alto é quando você está na superfície e você só vê caixinhas pretas, assim, você não submerge muito. Mas com linguagem de programação a gente trabalha num nível lá embaixo. E eu vou até dar um exemplo aqui, né, como é que eu comecei no mundo do PD, que eu estava no meu mestrado e eu estava estudando uma coisa que era o quê? Microtonalidade, afinação, psicoacústica. E por que eu acabei indo para o PD? Para montar um synth? Não. Eu estava estudando modelagem psicoacústica, umas fórmulas, e eu implementei um modelo psicoacústico de rugosidade no PD. Não entendeu? Ótimo, não é para entender mesmo, é só para você ver que é uma coisa meio bizarra. Eu não fui para criar um sintetizador, e não dá para eu chegar no Reactor e vou implementar aqui um modelo psicoacústico de rugosidade. Complica. Mas você também tem no PD os módulos que são as mesmas coisas que a gente está vendo aqui nesses outros programas, né? Só que em vez de módulos, eles também são chamados de objetos, e esses objetos eles podem representar uma função de lógica, e a gente programa a partir de lógica, ou funções matemáticas também, para você implementar umas contas. Na modelagem psicoacústica, inclusive, eu tive que fazer um monte de conta, pegar tabela com dados e fazer uns cálculos muito loucos. E a forma de programar pode seguir, né, ou pelo menos no caso do PD, segue o mesmo paradigma modular, de conectar essas caixas e assim criar um patch. Uma outra coisa interessante dessas linguagens de programação para Live Electronics e Computer Music é que você também acaba tendo contato com alguns módulos que são mais avançados, de ponta. Você acaba se deparando com os processamentos bem interessantes, você consegue achar uns granuladores que são muito interessantes, esse tipo de coisa. Enquanto que num software assim, mais dedicado para síntese e tal, você vai ver os módulozinhos mais básicos. Então aqui a gente tem toda essa gama, desde coisas básicas e até drogas mais pesadas. E por fim, essas linguagens de programação permitem também que você carregue bibliotecas externas. Você pode programar um objeto, um módulo você mesmo. E, na verdade, eu tenho uma biblioteca de patches para PD e já são, hoje, quase 380 objetos aí dos mais variados tipos, desde coisas de um nível super alto, que já está lá fazendo todo um processamento para você, já é um flanger, um chorus, e até coisas mais baixas, do nível mais baixo, mas que também ajudam na programação, a trabalhar com lógica. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com os exemplos, né? Primeiro eu quero falar de um combo, onde a gente tem um hardware e um software, que é o Kima. Esse treco é um troço bem antigo, ele já está aí no mercado, já tem uma fatia, um nicho de mercado desde a década de 90. E na década de 90, fazia muito sentido você ter um hardware, um módulo dedicado de processamento, uma placa aceleradora para poder rodar lá os algoritmos e fazer o processamento de áudio.
Vamos clicar e abrir. E por que eu estou falando isso? Porque eu já entrei na internet, já falei, já briguei com um monte de gente, falei, ninguém me prova que isso é necessário mais hoje em dia. E não é. E outra coisa é que esse hardware aqui ele tem um preço bem salgado. Vamos dar uma olhada aqui nos produtos. Tá aqui os preços. Nossa, se você for comprar, vamos comprar aqui agora. Ó, começa aqui, ó, $7.000. O mais popular é só $4.400. E aqui, o basicão é uma... E o que acontece? Você compra a placa e assim, você não consegue nem saber as especificações de processamento da placa. Aqui eles medem a capacidade de processamento em capstones. O que é um capstone? É apenas para propósitos de comparação. Um capstone equivale ao poder de computação de um Capybara 320 DSP. Capybara 320 DSP, acho que foi um dos primeiros lá modelos dele. E sim, é capivara mesmo. Esse roedor aqui da América do Sul, eles têm alguma fascinação com isso. Hoje em dia a gente tem a paca e a pacarana, que também são roedores aí. Então aqui, se o teu pet começar a engasgar, você precisa comprar um pacarana, que daí aguenta uns 40. Ou se não está aguentando, aí você vai para o buraco de minhoca, onde você vai conectando vários desses módulos, e aí você vai a partir de 60 capstones, que você pode ligar vários, né? O que é esse 60 aqui? É você ligar pelo menos um pacarana e uma paca junto. Mas se vocês forem brigar com esses caras aí dos fóruns da internet, os caras vão falar, não, é super necessário gastar $7.000 nessa placa. Não, pra mim, não. Isso aí roda no telefone. Mas qual que é? Esses caras, na verdade, eles têm um nicho de mercado de estúdio que trabalha com design sonoro. E aí você tem vários filmes aí, o cara que ganhou Oscar de Sound Design tá trabalhando com isso daqui. Então os caras têm que meter a faca mesmo. Mas você não está pagando pelo hardware, você está pagando pelo suporte. E você tem aqui vários algoritmos interessantes, por exemplo, de fazer morphing de uma voz para outra. Então, a voz do robozinho lá do desenho da Pixar, do Wall-E, foi feito aqui e tal, essas coisas. E esses algoritmos são todos super fechados, não tem nada aqui de código aberto. Tem aqui alguns exemplos, tem também uma comunidade interessante, né, de vários sound designers que trabalham com isso. Podia achar algum exemplo aqui. Cadê os exemplos desse negócio? Sound and Video Clips. Ó, você tem aqui vários exemplos de morphing. Vocês botam aí para tocar depois. E sim, também teve muita gente que fazia música eletroacústica com isso. Também os compositores, que é uma coisa antiga. Então, na década de 90 era um negócio super interessante para você ter num estúdio de música eletroacústica e tal. Olha, aqui a gente tem um músico, né? Esse tal de Sarth Collow, que tem 2 pacas nos hacks dele aqui. O cara trabalha aí com música eletrônica. Aqui, nessa ocasião, ele estava tocando com o Lou Reed no Metal Machine Trio. É um dos poucos casos aí de alguém que realmente está trabalhando com isso, com música, para tocar no palco aí. Mas enfim, é uma linguagem de programação também, né? Vamos dar uma olhada na cara do software. Ó, você tem aqui uma interface de conectar caixinhas e tal, e não sei o que. E você roda scripts também. Olha, aqui tem uma imagem que é um espectrograma. E eu não sei, né, gente? Eu nunca mexi com isso. Eu nunca quis pagar $7.000 para brincar com um negócio desse. Fica mais assim pela curiosidade, para vocês conhecerem esse tipo de coisa, né? E vamos voltar, então. Na sequência, eu queria falar, então, das linguagens de programação visual, que a gente já falou aqui, né? Que eu contei toda a história do Max e do PD. Vou deixar o link aqui para vocês também. Hoje em dia o Max, ele tem muita coisa, né? Eu contei a história do Max e do MSP, que o Max ele só trabalhava como um controlador MIDI, e aí você tinha os objetos que trabalhavam com áudio, que é o MSP. Hoje em dia você tem muito mais coisas junto. Você tem uma biblioteca que já vem junto com o software. O software é só chamado de Max, mas você também tem uma biblioteca que trabalha com processamento de vídeo, que chama Jitter, e tem outras coisas aí. Se quiserem, dá para baixar um Max, uma versão de teste, né? Que funciona ali por 30 dias. Se quiserem dar uma olhada, a gente vê no curso aí.
Uma coisa bacana que eu quero mostrar é que dá para rodar hoje o PD dentro do Max. Isso é bacana. E eu também já comentei que o Max você roda também dentro do Ableton Live. Voltando aqui, eu quero fazer um vídeo só mostrando sobre o site do PD, como baixar e como instalar, mas vocês podem dar uma olhadinha nesse site que na verdade é um site da comunidade do PD que traz um monte de informação relacionada ao PD. E para a gente fechar, eu queria falar de linguagens de programação que são textuais. Aí você tem uma primeira delas, que é o Csound, que está aí até hoje. Cheguei a comentar também no vídeo anterior. Hoje em dia ele também roda em tempo real. E uma coisa bacana é que você também tem um objeto que carrega o Csound dentro do PD também. Csound eu cheguei a mexer muito tempo atrás. Tem uma comunidade menor na computação musical, tem umas pessoas que são mais velhas e outras que estudaram com as pessoas mais velhas e ainda usam, pegaram gosto. Olha, começou em 1985. E tá aí até hoje, tem conferências mundiais sobre o Csound. Tem aqui exemplos de música, SoundCloud, Bandcamp, vocês podem dar uma olhada também. O Csound ele tem uma sonoridade bem bacana e também é um ambiente muito interessante para design sonoro. Se alguém tiver algum interesse, já ouviu falar e quiser dar uma olhada, a gente pode ver também no meu curso alguma coisa, alguns exemplos dele. E também exemplos de como fazer coisas parecidas no PD, ou então ver essas diferenças. Sobre o Max, aliás, uma outra coisa é que existe uma biblioteca de objetos que clona os objetos do Max, alguns deles. Na verdade, eu trabalho também nesse projeto. Então dá para adaptar patches de Max para o PD com uma certa facilidade com essa biblioteca, mas eu nem acho essa biblioteca tão essencial, porque eu já comentei que eu tenho uma outra, que inclusive é maior, que já está com quase 380 objetos, e pelo menos para mim, para os meus interesses, eu não preciso da Cyclone para nada. Na verdade, até roubei umas coisas ali da Cyclone, criei uma cara nova, um outro design e trouxe para minha biblioteca. A Cyclone está aí com uns 200 objetos. E eu também estou roubando assim, coisas que eu vejo no Csound, por exemplo. Tem lá um módulozinho que é de modulação de fase cruzada, coisas assim. Eu também estou roubando, que às vezes é isso, você tem uma função que tem lá, que faz um sonzinho bacana naquele, mas é só uma questão de você também portar e trazer para cá, sabe? Ou em última instância, rodar o Csound dentro do PD, tem todas essas possibilidades. Super Collider eu também cheguei a comentar, eu tenho ele aqui instalado, posso falar bastante dele no curso, que eu também roubei muita coisa do Super Collider para minha biblioteca, vários geradores de ruído daqui. E nesse site a gente já tem uma ideia mais ou menos do como é que é a cara desse negócio. Você tem um texto aqui que você copia e cola e manda rodar. Eu vou fazer um exemplo aqui só para a gente ver. Vou abrir aqui um exemplo que eu gosto. E como eles são linguagens textuais, você tem recursos de programação de texto que acabam facilitando a geração de certos algoritmos e patches de música generativa. Deixa eu puxar aqui um objetinho, ó, esse PMOSC. Eu cheguei a mostrar num primeiro exemplo aqui dessa série de vídeos que eu também tenho um objeto chamado PMOSC e é baseado nesse daqui, é uma mesma ideia. Então, eu botei aqui o sistema, eu tenho aqui um arquivo de ajuda, ele tem um exemplo bem bacana, que é esse código aqui. Vou botar para rodar. Esse tal de PMOSC é uma modulação de fase. Você tem como controle aqui alguns envelopes que estão controlando o índice de modulação e você tem uma rotina em loop. É um negócio que vai repetindo indefinidamente. Esse é um exemplo que dá pra gente reproduzir também no PD e acho que fica muito mais claro visualmente o que está acontecendo. Apesar de quem trabalha com linguagem de programação, olha aqui e acha que é muito mais fácil e muito mais claro entender o que está acontecendo aqui pela linguagem mesmo. Vamos voltar a encerrar. O último exemplo que a gente tem é um tal de Chuck, que é uma linguagem que está fazendo um certo sucesso aí num nicho do que é chamado de live coding.
que é o que? Então você vai trabalhando com o código em tempo real, fazendo alterações no código e já mandando ele renderizar, meio que editando o patch em tempo real, mas esse patch é um código. Mas também tem uma comunidade muito pequena, acho que acaba sendo mais uma curiosidade que a gente vê aqui. E a característica desses três, então, é que são linguagens de programação textual. E aqui, todos eles são open source, ou seja, são softwares gratuitos, você não precisa pagar nada, não precisa pagar nenhuma licença, e você tem todo acesso ao código-fonte, aos algoritmos todos. Se tem aqui algum módulo que gera um som e que é um oscilador e não sei o que, você consegue ver o código, como é que esse oscilador é feito. E isso é uma coisa muito bacana. Completamente diferente do Kima aqui, por exemplo, que não, né? É tudo caixa preta, você não consegue ter acesso a enxergar nenhum algoritmo que está por trás. E a mesma coisa com o Max, está tudo lá fechado. Inclusive eu falei que a gente clonou um monte de objetos do Max para o PD, isso tudo foi feito a partir de engenharia reversa, não teve acesso a nenhum código. Temos o nosso próprio código que está lá aberto, você pode ver, mas sabe-se lá como é que a coisa está acontecendo no original, né? E o PD acaba sendo um único cara que é um software de programação visual e ao mesmo tempo livre, gratuito, open source. Isso que eu acho uma coisa muito bacana nele. Acaba sendo um grande destaque. Acaba atraindo mais gente e que não só pessoas ligadas à computação musical. Esses caras aqui de baixo são mais pessoas que estão muito ligadas com a computação musical mesmo, com a academia, que tem uma experiência com programação. Já esses caras não, eles estão mais por aí, né, chamando aí a atenção de várias pessoas. O Max ele consegue se dar o luxo de ser um software pago e que tem uma demanda aí, tem uma comunidade de usuários bem grande, né? E enfim, eu espero desmitificar um pouco, talvez, para quem nunca tinha visto aí alguma coisa de texto, pode ter se assustado, mas em relação a esses caras eu gosto de desmitificar e tratar como uma ponte entre softwares que são mais amigáveis, por exemplo, um Reactor da vida e essas linguagens de programação. Bom, e aqui eu termino esse panorama, acho que o vídeo já está bem longo, vou encerrar, espero que tenham gostado, dá um apoio aí pra gente se gostou, dá um like, se inscreve no canal, conta pro amiguinho, compartilha por aí e logo mais tem mais vídeos chegando, ok? Brigadão, até a próxima!